Emily Grace Jones veio ao mundo na cidade de Bolton, no dia 18 de janeiro de 2013. Seus pais, Sarah e Mark, embora não vivessem juntos, mantinham uma relação amigável pelo bem dela. Mark trabalhava como gerente de crédito e Sarah era advogada. Emily era a única filha deles, uma pessoa radiante com uma risada contagiante e um enorme coração aberto para o mundo. Os professores notavam seus talentos criativos, amor pelo desenho e pela criação de histórias. Talentosa e dedicada, ela frequentemente brincava com os educadores que conseguia terminar as tarefas antes mesmo que seus colegas de classe anotassem a data. Emily se comunicava facilmente com todos na sala e era muito popular. Segundo o pai, ela era uma verdadeira aventureira, comunicativa e destemida. Ela adorava atividades ao ar livre, caminhadas, escaladas, natação e equitação. A natureza e o esporte eram seu elemento. Ela se lançava com entusiasmo em qualquer empreendimento. O domingo 22 de março de 2020 foi especial, Dia das Mães no Brasil. Pela manhã, Emily deu à mãe um cartão de felicitações. Conforme combinado, naquele dia Mark, que geralmente passava os domingos com ela, deveria encontrar Sarah no Queen's Park. Por volta das 14h15, Emily andava de patinete sob os animados incentivos do pai. Ao avistar a mãe correndo à distância, ela exclamou: "Pai, pai, quero ir até a mamãe." Recebendo permissão, ela se dirigiu até Sarah, que não ouvia seus chamados por causa dos fones de ouvido. Nesse momento, Mark viu uma mulher se levantar de um banco e caminhar em direção à sua filha. De repente, Emily estava no chão. Inicialmente ele pensou que ela apenas tinha caído, ouviu seu choro e acreditou que a desconhecida estava ajudando-a a se levantar. No entanto, as pessoas ao redor começaram a gritar, claramente chocadas com o que estava acontecendo, dizendo que causaram um dano sério a Emily. A mulher encapuzada afastou-se rapidamente, segurando algo pontiagudo na mão. Mark correu imediatamente para a filha. Ela tinha um ferimento grave na área do pescoço e respirava com dificuldade. "Aguente firme, Emily, aguente firme, não me deixe", implorava o pai. Sarah ainda estava no parque, mas não suspeitava do ocorrido. Um dos visitantes do parque, Tony Canty, que estava lá com a esposa e a filha pequena, começou a perseguir a mulher que se afastava. Embora não tivesse certeza do que exatamente havia acontecido, ele continuou a perseguição. A esposa de Tony deu a Mark uma fralda de musselina infantil para tentar estancar o intenso sangramento de Emily. Os serviços de emergência chegaram em poucos minutos e os médicos começaram imediatamente a prestar assistência. O primeiro paramédico a chegar viu Emily deitada no chão, com o pai abraçando-a por trás, incapaz de soltá-la. Os médicos a encontraram em estado grave, inconsciente, com sangramento sério. Seu coração parou de funcionar. A equipe de emergência iniciou procedimentos de reanimação e administrou adrenalina antes do transporte para o helicóptero. Quando Tony a perseguiu, sua esposa o alertou sobre a presença de um objeto pontiagudo com a mulher, mas ele corajosamente continuou, não pensando em si mesmo, mas preocupado com a segurança dos outros ao redor. Ele derrubou a mulher e a segurou para evitar sua fuga, simultaneamente discando para o serviço de emergência, número 199. Ao atendente, ele relatou o incidente no Parque Queens em Bolton e mencionou uma pessoa com sangramento. Sobre a mulher, ele acrescentou: "Não entendo o que ela está dizendo, ela está muito agitada." Sua esposa também ouviu frases estranhas da mulher, que ela não precisava mais de injeções, que Tony havia prejudicado sua família e agora estava tentando prejudicá-la. Tony tentava acalmá-la. "Você não está bem, a polícia vai ajudar." A mulher contestou: "Não preciso que você me diga para ficar calma." Ele continuou segurando-a até a chegada da polícia. Depois disso, ela foi levada sob custódia. "Neste momento, você está detida sob suspeita de tentativa. Você tem o direito de permanecer em silêncio, mas isso pode enfraquecer sua defesa se você não mencionar algo importante durante o interrogatório que posteriormente venha à tona no tribunal. Sua detenção é necessária para proteger pessoas vulneráveis e garantir uma investigação rápida do incidente. Qual é o seu nome?" "Eltiones Carna." "Eltiones Carna." "Certo. Onde você reside?"
19 Estrada Turnstone. 19 Turnstone? Sim. Certo, aguarde aqui. Poderia confirmar o que está na sua bolsa, por favor? Você não pode controlar, simplesmente não. Não há explosivos, nada disso, apenas minha identificação. Identificação? A identificação da minha mãe. Sim, há um objeto pontiagudo, água, suco. Certo, nada. Certo, isso é tudo. Então não há nada lá que possa me machucar? Não, certo. A área foi isolada e oficiais especializados iniciaram a investigação, tentando reconstruir o cenário do ocorrido. Emily foi transportada para o Hospital Real de Salford. O helicóptero aterrissou lá às 15h27. Ela foi conectada a um respirador artificial e recebeu transfusão, mas o coração ainda não funcionava. Para grande tristeza, às 15h56, todas as tentativas de reanimação foram mal sucedidas e os médicos declararam que Emily não estava mais conosco. Agora, isso se tornou um caso de um incidente irreparável. No dia seguinte, Sarah teve que realizar a tarefa mais difícil: identificar oficialmente sua pequena. A perícia médica determinou que Emily partiu devido a um ferimento causado por objeto pontiagudo. Em um comunicado, a família disse: "É insuportável acordar em um mundo onde Emily não existe e não conseguimos entender por que isso aconteceu. Queremos agradecer às pessoas que nos ajudaram no parque e expressar nossa gratidão aos serviços de emergência por seus esforços máximos para salvar Emily." A sociedade ficou chocada. Os professores de sua escola estavam devastados e a diretora da escola honrou sua memória dizendo: "A polícia precisava começar a construir um perfil da suspeita." A detida era uma mulher de 30 anos chamada Eltiona Skerner, que foi colocada sob observação de acordo com a lei de saúde mental. A doutora Surrantine Farrell estava de plantão no momento de sua detenção. Segundo a médica, Eltiona estava calma e cooperava com as autoridades. Quando questionada sobre seu estado mental, ela respondeu: "Não muito bem." Ela alegou não se lembrar de nada sobre o incidente no parque. No entanto, a doutora Farrell observou que isso parecia mais uma relutância em discutir o ocorrido do que uma perda real de memória. A médica também descreveu a paciente como uma pessoa que não demonstrava emoções. Durante a detenção, descobriu-se que Eltiona tinha um arame enrolado ao redor dos dedos dos pés. Quando o policial perguntou sobre a finalidade do arame, ela respondeu que isso a ajudava a lidar com as emoções. Antes que o arame fosse removido, ela tentou apertá-lo ainda mais. Posteriormente, especialistas médicos caracterizaram esse comportamento como um sinal de estado psicótico. Eltiona Skerner nasceu em fevereiro de 1990 na Albânia. De acordo com sua irmã, o pai delas contraiu dívidas, e em fevereiro de 2012, Eltiona foi forçada a se casar com um homem a quem o pai devia dinheiro. Depois disso, ela se mudou para o Kuwait. Em setembro do ano seguinte, ela conseguiu fugir e retornar à Albânia. Em 2014, ela deixou novamente seu país natal e foi para Frankfurt, na Alemanha. Em 11 de agosto do mesmo ano, sua irmã pagou sua passagem para o Reino Unido. Eltiona viajou pela Itália e França e entrou no território britânico em um caminhão 2 dias depois, em 13 de agosto. Ela solicitou asilo ao Ministério do Interior, mas em junho de 2018 recebeu uma recusa. Após recurso, a decisão foi revisada. Ela recebeu autorização de residência até 28 de novembro de 2020 e depois permissão para permanecer no país até novembro de 2024. Mais tarde, ela confessou aos médicos que mentiu em sua solicitação, alegando falsamente que havia sido vítima de exploração sexual. Isso ela fez para aumentar suas chances de obter o direito de permanecer no país. O Ministério do Interior não divulgou informações sobre se estava ciente de sua confissão de mentira. Em março de 2015, o estado mental de Eltiona piorou. Ela foi examinada por um médico que diagnosticou o transtorno de estresse pós-traumático e a encaminhou para tratamento. No entanto, ela não compareceu à sessão de terapia cognitivo-comportamental e seu caso foi encerrado. Apenas alguns meses depois, em julho, Eltiona pegou uma faca, acreditando que seria atacada. Sua irmã relatou o incidente, após o qual Eltiona foi hospitalizada no Hospital Real de Bolton para tratamento compulsório.
Ela foi diagnosticada com sintomas psicóticos agudos, semelhantes à esquizofrenia. Ela acreditava que os vizinhos planejavam prejudicá-la, usando sua eletricidade. Durante as licenças hospitalares, ela fugiu várias vezes. Após recusar-se a tomar medicamentos em comprimidos, foram prescritos antipsicóticos na forma de injeções. Ela entrou com um recurso contra a hospitalização compulsória, mas em 20 de agosto de 2018 foi decidido que seu estado havia melhorado o suficiente para receber alta. A sensação de que os vizinhos estavam tentando prejudicá-la e o sentimento de perseguição diminuíram significativamente. Após a alta, ela recebia visitas de profissionais do serviço psiquiátrico 1 ou 2 vezes por semana. Eltiona reclamava das injeções de medicamentos antipsicóticos devido aos efeitos colaterais. Em novembro de 2015, o uso de medicamentos foi interrompido, mas logo seu estado mental começou a piorar novamente. Em 9 de dezembro, ela informou aos médicos do Hospital Salford Royal que estava experimentando alucinações auditivas diariamente. Foi relatado que a mãe de Eltiona não considerava necessário tomar medicamentos e não concordava com a decisão de prescrevê-los. Em janeiro de 2017, Eltiona não permitiu a entrada de seu coordenador em casa e não compareceu a uma reunião agendada. A irmã dela estava muito preocupada com o estado mental de Eltiona e suspeitava de uma recaída, por isso organizou uma visita da equipe em 13 de fevereiro. No entanto, algo imprevisto aconteceu antes dessa visita. A mãe veio visitar Eltiona e descobriu sinais de automutilação. Eltiona levou a mãe para o andar de cima e trancou a porta com uma corrente. Ela declarou que, depois de resolver as coisas com a mãe, tudo ficaria bem. Em seguida, ela atacou a mãe com um ferro de passar, feriu seu braço e apenas a intervenção de um amigo impediu que a situação piorasse. Depois disso, Eltiona foi detida e internada em um hospital de acordo com a lei de saúde mental. Mais tarde, descobriu-se que ela havia desligado a caldeira, removido as lâmpadas da casa e se livrado da televisão. Ela saiu do hospital sem autorização novamente e, às 5 da manhã, foi até a casa de um amigo, exigindo falar com a filha de 13 anos deles. Ela estava com um utensílio de cozinha que havia pegado de um restaurante. A mãe recusou-se a deixá-la entrar, e quando perguntou a Eltiona sobre seu cabelo, ela respondeu que o havia cortado, em vez de machucar pessoas. A polícia a levou de volta ao hospital e, em 4 de maio, ela foi considerada pronta para receber alta. Tudo parecia calmo até março de 2018. Eltiona disse que não estava se sentindo bem e pediu para retomar as injeções. Ela relatou que as alucinações haviam retornado. No ano seguinte, ela pediu para substituir as injeções por medicamentos orais. Seu estado se estabilizou, o apoio familiar parecia estar ajudando a lidar com a paranoia, embora ela continuasse evitando lugares lotados e usasse óculos escuros para evitar contato visual. A última visita do profissional do serviço psiquiátrico ocorreu em 11 de março de 2020, após um intervalo de 3 meses. O encontro foi tão comum que o profissional nem fez anotações. Apenas 11 dias depois, ocorreu o evento irreparável com Emily. No dia de março de 2020, Eltiona saiu de casa por volta da 1h da tarde e se dirigiu ao centro de Bolton. Na loja de produtos por 1 libra, ela comprou um conjunto de 3 facas artesanais, posteriormente confessando ao psiquiatra que as adquiriu com a intenção de causar danos irreparáveis a alguém. Em seguida, ela foi para o Queen's Park. Uma testemunha relatou posteriormente que viu uma mulher sentada no chão com as pernas cruzadas ao lado de um banco e acrescentou que ela parecia perturbada. Ele notou um olhar vazio em seu rosto, o que também chamou sua atenção. Ele continuou observando-a por cerca de 4 minutos, mas como ela não dizia nem fazia nada, ele foi para casa. Quando Emily passava pelo banco onde Eltiona estava sentada com o capuz cobrindo a cabeça, ela subitamente se levantou, agarrou Emily e realizou um ataque rápido. A polícia revistou o apartamento de Eltiona e descobriu um estoque de medicamentos antipsicóticos, quase 1 mês de dosagem que não havia sido tomada. O médico disse posteriormente que a interrupção abrupta dos medicamentos pode causar uma rápida deterioração do estado mental em apenas alguns dias. Ela foi acusada de incidente extremamente grave e porte de objeto pontiagudo. Ela foi detida e deveria comparecer ao Tribunal de Magistrados de Manchester e Salford na terça-feira, 26 de maio.
Quando a audiência preliminar começou no Tribunal Real de Manchester, o juiz Richard Mantle expressou suas condolências à família de Emily, dizendo a Mark: "Não posso imaginar a dor pela qual você e sua esposa estão passando agora, e vocês têm minha simpatia pessoal e mais profunda, assim como a simpatia de todos os envolvidos no processo judicial." Mark esteve presente na audiência, e Eltion apareceu por videoconferência do Hospital de Segurança Máxima Rampton, onde estava detida. Ela se declarou culpada de incidente não intencional com base em responsabilidade limitada, e os promotores receberam 7 dias para considerar sua declaração. Por fim, eles decidiram prosseguir com o julgamento sob a acusação mais grave. Chegou a hora de Eltiona Skarner enfrentar o tribunal. A acusação informou ao júri que eles teriam que decidir se este foi realmente um caso de incidente não intencional ou se ela estava usando sua condição mental como, segundo eles, uma desculpa conveniente para suas ações. O tribunal ouviu evidências de que, enquanto estava no hospital, ela conversou com uma enfermeira, e a conversa indicava que foi algo planejado, portanto, não uma ação não intencional, mas sim um ato deliberado e calculado. Também foi revelado que desde meados de dezembro de 2019 até 11 de março do ano seguinte, ela não teve contato pessoal com profissionais do serviço psiquiátrico. Em um relatório lido no tribunal, um dos médicos disse que Eltiona representa um risco muito alto de danos graves e potencialmente irreversíveis para os outros. O tribunal descobriu que, enquanto estava no hospital, ela assistia a um programa de televisão infantil. Quando uma criança parecida com Emily apareceu na tela, Eltiona começou a rir de maneira incontrolável e estranha. Ela relatou algo preocupante à enfermeira do hospital. É importante observar que durante essas conversas ela não estava tomando os medicamentos prescritos. O tribunal foi informado que, em 30 de julho, a equipe do hospital observou o que chamavam de comportamento incomum. Eltiona fazia declarações estranhas às enfermeiras. O Dr. John Crosby, psiquiatra consultor, explicou ao tribunal que Eltiona Skarner sofria de esquizofrenia paranoide, que causou alucinações e perda de contato com a realidade. Segundo ele, não havia motivo aparente para Emily ter chamado sua atenção. Ele concluiu que no momento do incidente, a mulher estava passando por um episódio psicótico. Este é um incidente tão terrível, raro e aleatório. Na minha opinião, não consigo imaginar outro motivo pelo qual isso poderia ter acontecido, disse ele. Em uma declaração lida para o júri, Mark disse: "Não entendo por que isso aconteceu. Emily estava apenas andando em seu patinete em direção à mãe dela. Simplesmente não consigo explicar isso." Ele descreveu Emily como indefesa, cheia de inocência e curiosidade. Ela estava apenas começando sua jornada na vida, mas seu futuro foi interrompido. Nosso futuro também foi tirado. Como podemos aproveitar a vida quando a melhor parte dela desapareceu? O psiquiatra forense do hospital, onde Eltiona estava detida, prestou depoimento indicando que a probabilidade de considerá-la culpada de um ataque premeditado era irrealista. Após analisar as evidências médicas, a acusação concordou que seria injusto pedir ao júri que proferisse uma condenação sobre este ponto. Portanto, esta acusação foi retirada e o júri foi formalmente instruído a emitir um verdito de absolvição sobre este ponto. Eltiona Skarner foi considerada culpada por atos não premeditados, com base em responsabilidade limitada. O promotor Michael Brady disse ao tribunal: "Esta decisão não foi tomada levianamente. Esta decisão foi tomada com cautela e considerando a delicadeza do caso. Após analisar todas as evidências, a acusação concluiu que não há mais chances reais de uma condenação." Últimas notícias. A mulher envolvida no trágico incidente com Emily Jones, de 7 anos, no parque de Bolton em março, foi condenada à prisão perpétua. Gerard Tubbs, que está no prédio do tribunal em Manchester, informa que ela será colocada em um hospital de segurança. O juiz proferiu a sentença, segundo a qual ela será detida de acordo com a seção 45 até da Lei de Saúde Mental. Ela recebeu prisão perpétua com um período mínimo de 8 anos, mas inicialmente passará por tratamento no Hospital de Alta Segurança de Rampton. Se seu estado melhorar o suficiente para receber alta de lá, ela continuará cumprindo o restante da pena no hospital. O juiz enfatizou a necessidade de punição, pois ela tomou conscientemente a decisão de adquirir uma faca.
Ela tomou por uma decisão consciente de causar dano irreparável a outra pessoa. Havia um elemento de culpa em suas ações. O juiz observou em sua conclusão: as consequências devastadoras de suas ações perseguirão os pais de Emily e, sem dúvida, todos que conheciam Emily pelo resto de seus dias. É óbvio que nada que eu diga ou faça trará Emily de volta para sua família ou lhes dará qualquer consolo real em sua perda insubstituível. Na opinião do tribunal, baseada nas evidências apresentadas, ela sofria de esquizofrenia paranoide, e a natureza dessa condição exigia sua internação em um hospital. Altiona Skarner só poderá ser considerada para libertação após cumprir o prazo mínimo e desde que não seja mais considerada um perigo para a sociedade. O juiz acrescentou: se você nunca for considerada apta para a libertação, permanecerá em um hospital ou instituição correcional pelo resto de seus dias. Mais tarde, foi relatado que o prazo mínimo de sua reclusão foi aumentado de 8 para 10 anos e 8 meses. O juiz explicou que a sentença original havia sido calculada erroneamente e assumiu total responsabilidade por isso. Após o aumento da pena, Mark disse: vou lutar com todas as minhas forças para que ela permaneça lá pelo resto da vida dela. Sejam 10 anos ou 20. Para mim, não é suficiente. Pelo que entendo, ela representa um perigo para a sociedade. Você could be para a sociedade pelo resto da vida. Ela faria isso novamente com qualquer criança. Apostaria meu último centavo nisso. Na investigação do ocorrido com Emily, o legista interino Alan Walsh disse: em meus 20 anos como legista, este é um dos casos mais tristes com os quais já lidei. A perda de uma Emily maravilhosa, inocente, vivaz, inteligente e adorável de 7 anos em tais circunstâncias é uma tragédia inimaginável. O legista declarou que o pai de Emily, que sofreu nas mãos de uma solicitante de asilo, tem o direito de acreditar que nunca deveria ter sido permitido que a responsável pelo incidente entrasse no país. O incidente com Emily Jones ocorreu quando ela andava de patinete em um parque de Bolton no Dia das Mães de 2020. A responsável foi Altiona Skarner, uma solicitante de asilo albanesa com longo histórico de problemas de saúde mental. Da investigação sobre o ocorrido com Emily, nossa repórter do norte da Inglaterra, Kelly Foran. Apesar de Skarner ser bem conhecida pelos serviços de saúde mental, o legista declarou hoje que as equipes comunitárias locais não podiam prever ou prevenir o que aconteceu com Emily. Ele acrescentou, no entanto, que se nada mudar em nível nacional, existe um risco para vidas futuras. Toda a profissão de psiquiatria precisa de atenção minuciosa, e isso causa preocupação real. É simplesmente chocante. Então estamos apenas tentando fazer tudo o possível para que a história triste de Emily não seja em vão. Sim, vamos simplesmente continuar trabalhando, entende? Apenas tentando aumentar a conscientização sobre saúde mental e os perigos de reincidência, bem como o problema da supervisão insuficiente do estado mental. Eu me encontrei com outras famílias na região da Grande Manchester que sofreram com incidentes semelhantes e com a falta de financiamento na área de saúde mental. Todo mundo sabe disso, entende? À luz do incidente com Emily e questões relacionadas à supervisão de Skarner na sociedade, o legista de Bolton, Timothy Brennan, declarou que enviará um relatório sobre a prevenção de casos semelhantes no futuro. Regulamento 28. Ao secretário de Estado, ele enfatizou: expresso profunda preocupação com o estado do moral, a carga de trabalho, o treinamento, a falta de pessoal e a impossibilidade de garantir a continuidade do cuidado. Segundo ele, este caso mostrou que este setor de saúde enfrenta problemas sérios e está permeado por estresse operacional e tensão. Sinto que o setor de saúde está em crise, acrescentou ele. No entanto, Brennan não considerava que o comportamento de Skarner pudesse ter sido previsto por sua equipe de saúde mental. O pai de Emily, contudo, afirmou que aqueles responsáveis pela supervisão de Skarner não conseguiram entender o quão instável ela estava. Isso é simplesmente chocante. E a parte mais angustiante de tudo isso é ouvir os chamados especialistas com opiniões completamente diferentes. Ninguém, ao que me parece, compreendia o nível de ameaça que esta pessoa representava.
Falando sobre Alteone, o legista Timothy Brennan disse que ela deliberadamente ocultava a deterioração de sua condição, fazendo com que os profissionais de saúde mental não soubessem que ela não estava tomando seus medicamentos e tinha sofrido uma recaída. Ele acrescentou que apenas após o fato poderiam ter previsto as ações de Alteone. Hoje ouvimos da irmã de Alteone Skarner, que relatou que nos dias e semanas anteriores ao incidente com Emily de 7 anos, sua irmã estava se sentindo muito mal. Ela reclamava que ouvia vozes em sua cabeça. A irmã contou à investigação que houve episódios anteriores de comportamento agressivo, quando Alteone tentou atacá-la, e a mãe delas, além de ocasiões em que foi encontrada na rua com uma faca, gritando. Ela também demonstrava outros comportamentos preocupantes, incluindo danificar os canos da caldeira. A irmã Clasutra disse que viver com ela era como estar em um filme de terror. Ela discordou do depoimento do psiquiatra de Skarner, que mais cedo hoje declarou à investigação que a paciente estava estável e não mostrava nenhum sintoma de recaída em comportamento psicótico nas semanas e meses antes do incidente. O pai de Emily, Mark, disse que, embora esteja feliz com o fim da investigação, ele não concorda com as conclusões. Não posso acreditar que ele chegou a tal conclusão, disse ele. Eles não perceberam a ameaça que ela representava, mas era trabalho deles saber. Talvez eles tenham financiamento insuficiente e estejam sobrecarregados, mas eles lidam com pessoas problemáticas. Não acho que recursos suficientes estejam sendo investidos nos serviços de saúde mental, mas isso não é desculpa, especialmente quando se trata de personalidades instáveis. Não sinto que obtive um encerramento. Quero mudar o sistema. Esta é minha filha e eu preciso corrigir a situação, diz Marcos. Após a investigação, o advogado de Marcos declarou que Alteone informou aos médicos 2 vezes sobre mentiras em seu pedido de asilo. Nos anos de 2015 e 2017, ela disse 2 vezes aos médicos e à polícia sobre seu desejo de voltar para casa, mas o Ministério do Interior não explicou por que ignoraram estes sinais importantes em seu comportamento. O representante do Ministério do Interior observou: estamos analisando cuidadosamente os resultados da investigação e as recomendações adicionais do investigador. Marcos confessou que não perdoou Alteone pelo ocorrido. As pessoas dizem que o perdão é bom para a saúde mental, mas neste caso eu não consigo. Como ela ousou tocar em minha filha? Como ela pôde colocar as mãos nela? Não, eu não posso perdoá-la. Alteone Skarner posteriormente apelou da sentença, mas o recurso foi rejeitado. A juíza Lady McCall declarou que havia provas suficientes de que Alteone compreendia a ilegalidade de suas ações e tentou evitar a detenção e fugir do local do incidente. Marcos observou que sentiu mais alívio do que alegria quando o recurso foi rejeitado. Ela é uma pessoa manipuladora e perigosa, e os 3 juízes viram isso hoje. Alteone Skarner está no Hospital Rampton, onde recebe tratamento. O Serviço de Assistência Psiquiátrica da Grande Manchester, responsável pelos cuidados de Alteone, realizou uma averiguação. Em sua declaração, eles disseram: levamos incidentes deste tipo com máxima seriedade e conduzimos uma investigação interna minuciosa. Embora tenha revelado algumas deficiências em nossos serviços, a verificação não encontrou nenhum sinal de deterioração da condição mental ou do comportamento da Sra. Skarner que pudesse prever este triste evento. O Serviço Nacional de Saúde da Inglaterra discordou das conclusões do hospital, afirmando que já em 2017 era evidente que a paciente não estava saudável e representava uma ameaça para os outros. Em seu relatório dizia: nossa conclusão mais importante é que a compreensão dos conceitos de risco neste hospital foi insatisfatória. Mais tarde, Marcos exigiu desculpas do hospital. Isso é completa bobagem. Eles estão apenas tentando se eximir de toda a responsabilidade, embora ela estivesse sob seus cuidados. Eles sabiam que ela não estava seguindo o regime de medicação, mas permitiam que ela tomasse os remédios a seu próprio critério. Isso é absurdo. Ela era como um mecanismo de relógio em contagem regressiva. Quero que a difícil história do que aconteceu com minha filha seja contada, não porque eu queira provocar pena, mas porque isso é uma indignação pública absoluta,
acrescentou Marcos. Após a partida de Emily, sua escola anunciou a criação de um memorial para o qual foram arrecadadas mais de 11.000 libras esterlinas. A diretora da escola observou que o apoio oferecido à escola pela comunidade local a impressionou. Os colegas de classe de Emily ajudaram a projetar um jardim em sua memória, um lugar que refletiria o amor de Emily pela natureza e criaria um espaço onde as pessoas poderiam lembrá-la. Marcos uniu forças com a organização beneficente 100 Famílias, que apoia parentes daqueles que sofreram nas mãos de pessoas com transtornos mentais, para mudar o sistema de monitoramento de pacientes na sociedade. Uma pessoa me perguntou: o que você está tentando conseguir com tudo isso? Isso não vai trazer Emily de volta. Eu sei que não vai trazer, mas não quero que outra família passe pelo que nós passamos. Não quero que o que aconteceu com Emily tenha sido em vão. Em memória de Emily, sua mãe Sarah criou uma campanha de arrecadação na plataforma GoFundMe. O objetivo da arrecadação é apoiar o clube para meninos e meninas em Bolton, para ajudar as crianças a receberem apoio e acesso a diferentes oportunidades. A campanha arrecadou quase 3.000 libras. Isso se tornou uma maneira verdadeiramente maravilhosa de preservar em ti a memória de Emily. Para sua família e entes queridos devastados pela dor, a vida nunca mais será a mesma. Emily era inteligente e gentil, com todo um futuro pela frente. Um futuro que, sem dúvida, seria cheio de alegria, amor e grandes esperanças. Naquele domingo, que deveria ter trazido felicidade, seu destino foi interrompido nas circunstâncias mais terríveis, e as consequências do ocorrido são simplesmente devastadoras. Como Mark e Sarah disseram, Emily era abatida em nossos corações, a primavera em nosso caminhar, e o motivo pelo qual nos levantávamos todas as manhãs.